Bênção. Início de Shabbat. Shabbat Shalom a todos aqui na congregação e também aqueles que nos ouvem via internet. Início do dia santo que Deus separou logo no princípio da criação. E nós estamos na Parashá Hayé Sará, a vida de Sara. É a quinta porção semanal do ano de 5.785. Essa Parashá vai de Gênesis 23, 1 a 25, 18. A Haftará é 1 Reis 1, 1 a 31. E a porção do Berit Hadashá é Mateus 8, 1 a 9, 38. E hoje eu quero começar comentando quando Yeshua, uma das vezes, que Yeshua entra em Cafarnaum e encontra um centurião romano, lá em Mateus 8, versículo 5, que diz assim: tendo Yeshua entrado em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião que lhe rogava. É interessante por várias razões, e uma das razões é que no exército romano o posto de centurião era uma posição de autoridade e prestígio e de muita responsabilidade. E esse centurião roga, porque a palavra está dizendo que o centurião rogava-lhe. E rogar significa pedir algo com insistência, humildade e muito fervor. E o interessante é que esse centurião do exército romano, cheio de autoridade sobre os judeus, povo dominado pelos romanos, chama Yeshua, um judeu de por volta 30 anos, de Senhor. E publicamente. Isso é significativo. Veja lá em Mateus 8,6. Senhor, olha o que ele estava rogando. Senhor, meu criado jaz em casa paralítico e horrivelmente atormentado. Provavelmente endemoniado. Atormentado. E Yeshua, por sua vez, responde a esse clamor, a esse rogo. Ele responde de forma positiva e rápida ao pedido desse centurião romano. Veja em Mateus 8,7. Respondeu-lhe Yeshua: eu irei e o curarei. Yeshua foi solícito. Mas antes de lermos o que o centurião falou a Yeshua, logo depois de Yeshua propor ir à casa dele, quero falar sobre a casa de um centurião romano. Eu pesquisei. A casa de um centurião romano era geralmente uma residência espaçosa e bem equipada, refletindo seu status e posição no exército. A casa incluía várias salas, uma sala de recepção, inclusive para visitas importantes, quartos para toda a família, área de serviço e um espaço dedicado para soldados ou escravos. A decoração interna poderia incluir móveis de qualidade, tapeçarias e pinturas, refletindo a riqueza e o status do centurião romano. Ele tinha uma boa posição social, tinha dinheiro e tinha uma bela de uma casa nos padrões da época. Agora, olha o centurião, dono dessa casa, olha o que ele fala a Yeshua, um judeu dominado pelo povo dele, e presta atenção que ele continua a chamar Yeshua de Senhor. Isso não é normal. Mateus 8,8. O centurião, porém, replicou-lhe: Senhor, não sou digno
de que entre debaixo do meu telhado, mas somente diz uma palavra e o meu criado há de sarar. Você agora entende por que eu descrevi a casa do centurião romano? Ele está dizendo que ele não é digno de que Yeshua entre debaixo do telhado dele. A casa dele é espetacular, mas ainda assim ele não se considera digno de que aquele homem do povo dominado, um homem jovem, entre na casa dele. Ainda que a casa dele seja isso tudo que descrevemos. Era uma casa rica, porém, diante de Yeshua, que ele sempre chama de Senhor, o centurião considerou ele próprio, com sua rica casa, indigno de receber Yeshua, um homem de um povo dominado por ele, um centurião romano. Isso é notável. Isso não é normal. Um centurião romano jamais chamaria de senhor um homem do povo que eles dominavam. A palavra que eu encontrei é isso é notável, especialmente vindo de um centurião em uma posição de autoridade e poder sobre o povo dominado. E quando o centurião diz, somente diz uma palavra e o meu criado há de sarar, demonstra que esse centurião, gente, conhece a palavra de Deus. Demonstra que esse centurião, de alguma forma, ele estava ou aprendendo ou lendo a palavra de Deus. Porque ele cita uma coisa que está escrita lá no Salmo 107, versículo 20, que diz assim: enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da destruição. Ele diz, somente dize uma palavra e meu servo, meu criado, há de sarar. Então ele sabia, enviou a sua palavra e o sarou. E mais, ele vai reconhecer a autoridade de Yeshua, e é por este reconhecimento que desde o princípio do diálogo dele com Yeshua, ele o chama de Senhor. Veja em Mateus 8:9. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isso, e ele faz. Desde o princípio, esse centurião viu a autoridade naquele rapaz do povo, um judeu cujo qual o povo ele dominava, mas em momento algum ele desrespeitou aquele rapaz. E é bem possível que esse centurião era até muito mais velho que Yeshua. Perdão. Então Yeshua fica admirado com o que ouviu. Porque é de se admirar, ele é um centurião, um homem poderoso dentro da cidade, um homem que a cada ordem que ele desse teria que ser cumprido à risca. Ele está ali chamando um judeu de Senhor, Senhor, Senhor a todo momento. E em momento algum ele chamou nem o Senhor pelo nome. Coisa que o judeu fazia. Yeshua, Ben Davi, tem misericórdia de mim. Não fazia? Mas o centuriano não o chama pelo nome. O chama de Adonai, Senhor. Então Yeshua fica admirado com isso. Veja em Mateus 8:10. Yeshua, ouvindo isso, admirou-se e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que a ninguém encontrei em Israel com tamanha fé. Eita! Olha que coisa! O reconhecimento da autoridade de Yeshua no coração daquele centurião demonstra que aquele centurião tem fé. Será que você já, no seu coração,
entendeu a autoridade do Filho de Deus? Hein? Será que você já entendeu que ele tem autoridade espiritual? Porque aquele centurião está falando de autoridade espiritual. Ele comparou com a autoridade que ele tinha, mas a autoridade de Yeshua não é igual a dele, é maior do que a dele. Porque Yeshua tem autoridade para expulsar demônio, autoridade para curar enfermos, autoridade para cessar a tempestade. Ele tem autoridade sobre tudo, acima do centurião. E às vezes nós hoje não compreendemos isso. Nós temos que compreender isso dentro do nosso coração, como foi o centurião. Ele compreendeu que aquele moço, que aquele rapaz, que aquele judeu tinha autoridade maior que a dele. E isso é por causa da fé. E ele creu. Que coisa linda. E Yeshua se admirou, porque nem Israel, povo do pacto, povo cujo qual Yeshua nasceu segundo a carne, nem o povo dele teve essa fé. A primeira coisa a notar é a admiração de Yeshua. Ele se maravilha com a fé do centurião, o que é significativo, porque se você lê a palavra, é raro Yeshua se maravilhar no tempo em que ele andou aqui na terra. Você já viu muito Yeshua se maravilhar com alguma coisa? Você que já leu a Bíblia? São poucos os casos. Yeshua usa a fé do centurião como um exemplo. Apesar de o centurião ser um gentio e não um judeu, ele demonstra uma fé que supera a de qualquer outro que Yeshua encontrou em Israel naquele momento em que ele viveu. Isso sublinha a ideia de que a fé verdadeira não é limitada a Israel, mas está aberta a todos que em qualquer nação confiem genuinamente em Deus. Este evento também antecipa a abertura da salvação para os gentios, um tema que se desenvolve mais tarde no Berit Hadashah. Yeshua reconhece que a fé pode ser encontrada em lugares inesperados e entre pessoas improváveis. Porque qual romano acreditaria num homem de um povo dominado? Quando um povo domina o outro, o dominador despreza o povo dominado. E ele era um homem de posição hierárquica poderosa dentro daquela cidade. Tinha autoridade para matar, inclusive. E, no entanto, ele olha para aquele judeu e chama ele de Senhor. Eu posso arriscar dizer que aquele homem já conhecia a palavra de Deus de alguma forma. Porque quando ele vai a Yeshua, ele não questiona, ele chama Yeshua de Senhor. E ele crê plenamente que Yeshua pode curar o seu servo e expulsar o demônio. Provavelmente ele estava endemoniado. E Yeshua reconhece que a fé pode ser encontrada em lugares inesperados e entre pessoas inesperadas. E com isso, Yeshua, tomando como partida a Israel, anuncia a bênção do pai Abraão, também concedida às nações gentílicas, por meio do pai Abraão. E diz lá em Mateus 8,10, também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, segundo Israel. Yeshua não está em Israel? Israel não está no meio? Então ele diz, virão muitos do Oriente. Quem são do Oriente? Vários países no Oriente. E muitos do Ocidente. O Brasil está incluído. E reclinar-se-ão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Olha só. Ocidente e Oriente são as nações gentílicas, tomando como partida a Israel. E também Yeshua acaba anunciando que alguns filhos do reino, ou seja, alguns judeus, serão cortados do reino.
Veja Mateus 8,12. Mas os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. É exatamente o que o apóstolo Shaul fala em Romanos 11, 17 a 24. Você lê em casa. Lembra que ele fala que alguns ramos foram cortados para que os ramos dos jambuzeiros sejam enxertados? É disso que Yeshua acabou de falar. Então Yeshua termina seu diálogo dizendo ao centurião em Mateus 8,13. Então disse Yeshua ao centurião: vai-te, e te seja feito assim como creste. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Às vezes nós não somos sarados também porque não reconhecemos intimamente a autoridade do Pai em Yeshua, nosso Salvador. Nós precisamos reconhecer essa autoridade, não chamar Yeshua de você ou aquele cara, como nós ouvimos, mas fazer como esse centurião, reconhecê-lo como Senhor, que é o que devemos fazer. Agora nós vamos falar sobre um pedido de um discípulo de Yeshua, lá em Mateus 8:21. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. É um pedido, até que parece, um pedido lícito. Mas Yeshua vai dizer uma coisa interessante. Este é um dos vários episódios onde Yeshua chama seus seguidores a uma dedicação radical e sem reservas ao reino de Deus. O discípulo expressa um desejo até legítimo de cumprir seu dever familiar, mas Yeshua aproveita a oportunidade para ensinar sobre as exigências do discipulado e do reino de Deus. Veja o que Yeshua responde a esses discípulos em Mateus 8:22. Yeshua, porém, respondeu-lhe: segue-me e deixe os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Que isso? Você se coloca no lugar desse discípulo. Seu pai morreu, sua mãe morreu, e Yeshua está lhe dizendo: deixai os mortos sepultarem os seus mortos. Primeiro temos que entender que Yeshua nos fala de dois tipos de mortos nessa sua resposta: o morto físico e o morto espiritual. Porque o morto espiritual é que enterra o morto físico. Yeshua está nos dizendo que aqueles que estão espiritualmente mortos, que não o seguem, podem cuidar de suas próprias preocupações mundanas, enquanto aqueles que são chamados para segui-lo devem focar as suas vidas no reino de Deus. Esta resposta de Yeshua parece dura, mas destaca a urgência e a prioridade do chamado ao reino de Deus. Seguir Yeshua deve ser a prioridade máxima, acima de todas as outras responsabilidades. O chamado de Yeshua a alguém para a salvação desafia as normas e as obrigações sociais, sugerindo que, seguindo a Yeshua, vai nos exigir uma reordenação completa das prioridades na nossa vida. Está preparado? Muitas vezes em contradição com as expectativas culturais e até familiares, porque eles vão achar ruim. Não é à toa que Yeshua diz lá em Mateus 6,33, mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nós temos que mudar o foco. Nós temos que mexer nas prioridades. Primeiro é o reino dos céus e a sua justiça. Yeshua ensina que o reino de Deus e sua justiça
devem ser a prioridade máxima na vida de seus seguidores. Isso significa colocar as coisas de Deus acima de todas as preocupações terrenas. Será que estamos preparados? A segunda parte do versículo, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, assegura que quando colocamos o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar, Deus cuidará das nossas necessidades diárias. É Ele que cuida. É Ele que agrega o que é necessário à nossa vida. O contexto do capítulo 6 de Mateus fala sobre as preocupações com comida, bebida e vestimenta. E Yeshua encoraja a confiança na provisão de Deus. Nós temos que confiar na provisão de Deus para essas necessidades. Logo, depois Yeshua entra num barco com seus discípulos e se levanta uma grande tempestade. Veja em Mateus 8, 23 a 24. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Quantos? Não sei. Andavam 70. Eu não sei o tamanho do barco. E eis que se levantou no mar tão grande tempestade que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Às vezes, por causa dos ensinamentos lúdicos que recebemos da palavra, a gente imagina um barquinho pequeno com Yeshua deitado ali na frente e uns 2, 3 discípulos dentro do barco. Era um barco grande, meu irmão. Os seguidores de Yeshua, no mínimo, eram 12. E fala de 70. Então, quantos estavam naquele barco? Não sabemos, mas não eram poucos, não é? E aquela tempestade cresceu e a onda cobria o barco. Você pode imaginar? Vocês prestaram atenção, a tempestade era tão grande que as ondas cobriam o barco. Logo, o medo e o desespero da morte entraram no coração daqueles discípulos. Você pode imaginar, não sabemos quantos discípulos eram, mas todos entraram em desespero. Porém, Yeshua, em meio à agitação dos discípulos dentro do barco e a agitação da grande tempestade, simplesmente dormia. E com os corações e desespero, os discípulos foram acordar Yeshua e pedir a ele que os salvassem, pois estavam perecendo. Veja em Mateus 8, 25. Os discípulos, pois, aproximando-se, o despertaram, dizendo: salva-nos, Senhor, que estamos perecendo. A expectativa daqueles discípulos era a morte. E o interessante é que eles olham a Yeshua dormindo, eles vão perturbar, vão acordar Yeshua e falam para Yeshua que eles estão perecendo, inclusive Yeshua. E a resposta de Yeshua é no mínimo curiosa. Veja em Mateus 8, 26. Ele lhe respondeu: por que temeis? Homens de pouca fé. Ele está dizendo que aqueles discípulos não tinham fé. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se grande bonança. Gente, eu posso dizer a vocês uma coisa. Nós estamos até acostumados a ouvir isso. Mas isso que Yeshua fez é tremendo. Primeiro, Yeshua questiona os discípulos sobre o seu medo, chamando-os de homem de pouca fé. Esta repreensão destaca a importância da fé na vida daqueles que seguem Yeshua, na nossa vida. A falta de fé dos discípulos em meio à tempestade é que trouxe o medo e o pavor em seus corações. Quando nós não cremos, nós ficamos com medo, porque Deus tem nos guardado em tudo. Aonde vamos, Deus dá ordem a seus anjos a respeito de nós, e Ele nos guarda
e eles não deixam nós tropeçarmos, assim está escrito, e nós temos que crer piamente na palavra de Deus. E também serve como um contraste com a calma e confiança de Yeshua. Yeshua é que é nosso exemplo, não são os discípulos. E serve para nos ensinar hoje que, se olharmos para situações contrárias a nós, temos que tomar cuidado para não perdermos a fé, porque a tempestade em nossas vidas, seja física ou emocional, elas vêm. E se nós prestarmos atenção nelas, o medo entra e a fé vai embora. E ao repreender os ventos e o mar, Yeshua demonstra seu poder divino sobre a criação. Esse ato de acalmar a tempestade é um milagre que evidencia sua autoridade e controle sobre as forças naturais. E isso foi proclamado anteriormente pelo rei Davi, lá no Salmo 65, 7, que aplaca o ruído dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto dos povos. Está cheio de crente com medo aí, com esse tumulto dos povos. Não sei quem declara guerra, não sei quem ameaça o outro ameaça a bomba nuclear e os crentes ficam com medo. Vocês não devem ter medo, porque até, o que está dizendo? O tumulto dos povos, o nosso Salvador tem poder para parar. Veja também o Salmo 107, 29. Faz cessar a tormenta, de modo que se acalmam as ondas. Quantos homens você já viu acalmar a tempestade? A tormenta, quantos? O poder de Yeshua de acalmar a tempestade serve como um sinal para nós, seus discípulos, e para todos os que creem, mostrando que ele é digno de confiança e que sua presença traz paz e segurança, porque ele tem poder e autoridade sobre tudo e sobre todos. Mesmo nas situações mais turbulentas. E foi tão impactante que veja o que os discípulos disseram em Mateus 8, 27. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Gente, eu fui pesquisar sobre tempestade, tu acredita? Tem vários fatores que provocam tempestade. Vou falar. Diferença de pressão na atmosfera. Tempestade geralmente começa quando há uma diferença significativa de pressão entre duas regiões. Ventos começam a soprar de áreas de alta pressão para áreas de baixa pressão, criando um sistema de vento em espiral. Primeiro fator, diferença de pressão. Outro fator, temperatura da água. Você tem ouvido isso, não tem? A temperatura da superfície do mar desempenha um papel crucial. Águas quentes podem fornecer a energia necessária para formar tempestades intensas. Quanto a água aquece, ela evapora e o vapor d'água sobe para a atmosfera. Outro fator, umidade e condensação. Conforme o vapor d'água sobe, ele esfria e condensa para formar nuvens. Esse processo de condensação libera calor, que aquece o ar ao redor, fazendo subir ainda mais e atrair mais ar quente e úmido da superfície. Ventos em altitude. Ventos fortes em altitude podem intensificar a tempestade, organizando a circulação de ar e aumentando a convecção dentro do sistema. E tem um fator chamado efeito Coriolis. O efeito Coriolis, causado pela rotação da Terra, faz com que os ventos girem em espiral, contribuindo para a formação de tempestade com movimentos ciclônicos. Gente, esses fatores podem levar à formação de várias formas de tempestade no mar.
incluindo tempestades tropicais e furacões. A intensidade e a duração da tempestade dependerão da combinação desses elementos e das condições locais. Agora você consegue perceber o que Yeshua fez? Hein? Quando ele falou aquieta, tempestade. Gente, ele mexeu em todos esses fatores. Na hora que ele falou aquietai, ele mexeu nisso tudo. Aí você pode entender o poder e autoridade que ele desprendeu para ordenar e cessar aquela tempestade. Com a sua repreensão, Yeshua mexeu na diferença de pressão atmosférica, na temperatura da água, na umidade e condensação dos ventos em altitude e no efeito Coriolis, que é gerado pela rotação da Terra, apenas com a emissão da sua palavra de autoridade. Você pode entender o tamanho desse milagre? Que você está acostumado a ouvir e não presta atenção, que você ouve tanto que parece até uma coisa banal. Repreendi a tempestade, ela parou. Meu irmão, com aquela palavra, ele mexeu em coisa que o homem, na época, nem conhecia. Hoje nós conhecemos. E hoje eu sei que aquela tempestade podia ser um furacão. E ao emitir a sua ordem, todos esses fatores foram mexidos. Foram alterados. Por isso os discípulos disseram: quem é este homem que até a própria natureza o obedece? Meu Deus, eu fiquei escrevendo e imaginando a temperatura mudando, a água esfriando, a rotação da terra não mais fazendo o vento ficar em espiral. Tudo isso ele fez naquele momento com uma palavra. É igual a transformação de água em vinho. Todo mundo acha muito normal. Tem gente que fala que é suco de uva, tem um monte de bobagem. Meu irmão, transformar água em vinho precisa de um poder, de uma energia tão grande que se juntasse talvez todas as estrelas do céu, ainda não teria poder para fazer isso. E ele fez com uma palavra. A igreja está ficando na superficialidade. Esse foi um milagre tremendo, meu irmão. Isso é um milagre, se você estudar, você vai ver quão profundo e poderoso ele é. Esse é seu Salvador. É esse que escolheu você a dedo para salvar. Esse é o Filho do Deus vivo. E depois dele fazer esses milagres maravilhosos, depois que o Senhor o ressuscita, ele diz: toda autoridade nos céus e na terra foram me dados. E ele já tinha, imagina agora então. Será que nós já compreendemos essa autoridade como o centurião compreendeu em seu coração? Hein? Será que nós estamos enfermos, estamos doentes porque ainda não compreendemos a autoridade que Yeshua tem? Como esse centurião compreendeu, como esses discípulos viram ele com autoridade acabar com a tempestade que tanto incomodou aqueles discípulos. Yeshua é o Filho de Deus, ele tem autoridade sobre tudo e sobre todos. E às vezes nós perdemos porque não temos o coração desse centurião. Às vezes nós perdemos porque o medo leva a fé a apagar embora do nosso coração, como foi com os discípulos ali. Mas todos eles estavam com a pessoa certa. E eu creio que você está com ela. Porque Yeshua falou: o Pai em mim e eu em vós. É este que mora no meu coração. É este que mora no teu coração. E ele tem autoridade sobre tudo e sobre todos. O que é a pressão atmosférica? O que são os ventos?
o mar? Se o próprio Pai amarrou o mar em seu manto e deu limite ao mar, limite que ele não atravessa, a não ser se Deus quiser. Nosso Salvador é o Filho desse Deus. E para você entender, nele está a vida eterna. Não essa vida que vivemos aqui, mas a vida eterna. Nós precisamos pensar mais nisso. Nós precisamos dar prioridade ao reino dos céus. Nós precisamos dar prioridade ao nosso Salvador. Talvez muito de nós vai dizer: deixa primeiro eu fazer isso, eu enterrar meu pai, deixa primeiro eu resolver isso, deixa primeiro eu curtir a vida e depois eu vou. Quantos estão dizendo isso? E quantos não terão tempo para deixar o Filho do Deus vivo habitar em seu coração? Que coisa! Ele mudou coisas que o homem nem conhecia, só com a sua palavra. É muito poder e muita autoridade. E este é que é o nosso Salvador. Shabbat Shalom.